Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Oz e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Me contaram que vocês andam ouvindo meu podcast no acelerado. Isso é verdade? Não acredito que vocês estão fazendo isso comigo. Pessoal, fica à vontade, entendeu? Todos os podcasts que eu escuto é no acelerado, tudo. Não importa quão rápido a pessoa fale, eu escuto sempre no acelerado. A não ser que tenha muita informação que eu queira absorver, então eu escuto na velocidade normal. Eu iniciei ali o podcast com uma ideia de fazer de meia hora, né? Então nos primeiros episódios até foi de meia hora, mas cara, a gente entrando nesses assuntos aqui não tem como eu controlar muito o tempo. Eu vou ou cortar alguma informação interessante que eu deveria estar passando, ou ia ter que dividir o episódio em vários, né? Parte 1, parte 2, parte 3, eu pensei, não, deixa quieto. Vamos fazer um episódio só e eu vou passar a informação de acordo com o que eu tiver aqui para passar. Eu entendo que talvez, né, esses episódios fiquem um pouco grandes, às vezes não dá para encaixar no dia a dia, né? Vai fazer uma academiazinha, vai, né, lavar uma louça, pô, já não dá mais tempo. Então, tranquilo de assistir no acelerado. Ainda mais se você já tem uma base, já sabe um pouco sobre esse assunto, tá só revisando, não tem problema nenhum. E eu aconselharia assim, primeira vez que está ouvindo essas informações, ouve no normal ali, para poder absorver bem. Mas eu mesmo, o meu próprio podcast, eu dou uma reescutada algumas vezes, né, às vezes para ver se passou alguma coisa que eu tenho que editar de novo. Então sempre escuto no acelerado. Sugestão para vocês, 1.3, 1.5 dá para ouvir tranquilo. Então se você não sabia, tem essa opção tanto no YouTube quanto no Spotify de acelerar. Se você não sabe como faz, deixa ali no comentário que a gente dá uma ajudinha. 1.7 eu já acho demais, né? Eu não escuto acho que nenhum podcast assim 1.7, 2.0 provavelmente, né? Não dá pra entender, você perde o conteúdo. Então no 1.5, um vídeo meu aí que tem 1 hora já vai para 40 minutos, se você tem o tempo contadinho. A gente já falou anteriormente que o sogrão ali de Joseph, ele não era muito fã do genro não. Então hoje a gente vai falar sobre o affidavit de Isaac Hale, o sogro de Joseph Smith. O que é um affidavit? É uma declaração, né? Na verdade, essa palavra ela vem do latim, né? E ela, né, literalmente, se for tentar traduzir, ela significa ele declara sob juramento. Tá? Então é um pouco mais forte do que uma declaração. É uma declaração feita sob juramento. Então, o que esse Isaac Hale, o sogrão de Joseph, falou sobre Joseph e sob juramento? Então, assim, talvez eu desqualifico, assim, eu não considero 100% as declarações, assim, de todo mundo, né? Porque, sim, tem muita gente que tem muita intenção de mentir, desviar os fatos de como eles realmente aconteceram. Então a gente já viu aqui nos nossos estudos muita declaração bem sensacionalista, umas coisas assim bem difícil de acreditar que aconteceu, tanto de apologéticos da igreja quanto, né, dos críticos. Algumas histórias meio estranhas, meio difíceis de acreditar. Mas, né, quando a gente fala de um affidavit, é um juramento um pouco mais sério. Então não quer dizer 100% de certeza que a pessoa vai falar a verdade, mas já é alguma coisa a mais. Então, nosso senhor Isaac Hale fez esse juramento na presença de uma pessoa autorizada a receber essa declaração, como uma evidência para tribunal, por exemplo. Então, vamos lá, abre aspas. O meu primeiro encontro com Joseph Smith Jr. foi em novembro de 1825. Nessa época, ele estava trabalhando com um grupo de homens que era chamado de escavadores de dinheiro. E sua ocupação era adver ou fingir ver
por meio de uma pedra colocada em seu chapéu e seu rosto sobre o chapéu, bem fechado. Dessa forma, ele fingia descobrir minérios e tesouros escondidos. Sua aparência nessa época era de um jovem homem descuidado, não muito bem educado e muito atrevido e insolente com seu pai. Smith e seu pai, com vários outros escavadores de dinheiro, dormiam em minha casa enquanto estavam empregados na escavação de uma mina. Esta supostamente teria sido iniciada pelos espanhóis, muitos anos antes. O jovem Smith deu aos escavadores de dinheiro um grande incentivo no início, mas quando eles chegaram na escavação, perto do local onde ele havia declarado que um imenso tesouro seria encontrado, ele disse que ali havia um encantamento tão poderoso que ele não podia mais ver o tesouro. Eles então ficaram desanimados e logo depois se dispersaram. Isso ocorreu por volta de 17 de novembro de 1825. E um dos trabalhadores de Smith escreveu uma nota dizendo ter uma dívida comigo de $12,68 por sua estadia, mas esta ainda não foi paga. Após essas ocorrências, o jovem Smith fez várias visitas à minha casa e finalmente pediu o meu consentimento para casar-se com minha filha Emma. Eu recusei-me a consentir e dei as minhas razões para fazê-lo, algumas das quais eram que ele era um estranho e tinha um negócio que eu não podia aprovar. Então ele deixou o local. Pouco tempo depois ele voltou e, quando eu estava ausente de casa, levou minha filha ao estado de Nova York, onde eles se casaram, sem a minha aprovação ou consentimento. Depois de terem chegado em Palmyra, Nova York, Emma escreveu-me perguntando se ela poderia pegar os seus pertences, constituídos de roupas, móveis, vacas, etc. Eu respondi que sua propriedade estava segura e à sua disposição. Pouco depois eles voltaram, trazendo com eles Peter Ingersoll e, posteriormente, chegaram à conclusão de que eles se mudariam e permaneceriam em um lugar perto de minha residência. Smith afirmou para mim que ele havia desistido do que ele chamava de olhar no vidro e que ele esperava trabalhar duro para viver e estava disposto a fazê-lo. Ele também fez um acordo com o meu filho, Alva Hale, para irem a Palmyra e transportarem o mobiliário de Joseph e etc. até aqui. Ele então retornou a Palmyra e logo depois Alva, que havia concordado com o acordo, foi e voltou com Smith e sua família. Logo depois, fui informado que eles haviam trazido um livro feito de placas maravilhoso com eles. Foi-me mostrada uma caixa que, diziam, continha as placas, e ao que tudo indica, foi usada uma caixa de vidros comum para janelas. Eu pude sentir o peso da caixa, e eles me deram a entender que o livro de placas estava na caixa, dentro da qual, entretanto, eu não tinha permissão para olhar. Perguntei a Joseph Smith quem seria o primeiro autorizado a ver o livro de placas. Ele disse que seria uma criança. Depois disso, fiquei insatisfeito. Informei-lhe que, se houvesse qualquer coisa em minha casa com aquela descrição, a qual eu não tinha permissão de ver, que ele deveria levá-la dali, e que, se ele não o fizesse, eu estava determinado a ver o livro. Depois disso, foi dito que as placas estavam escondidas na mata. Por volta deste período, Martin Harris entrou em cena, e Smith começou a interpretar os caracteres ou hieróglifos que, segundo ele, estavam gravados nas placas, enquanto Harris anotava sua interpretação. Foi dito que Harris anotou 116 páginas e as perdeu. Logo depois que isso aconteceu, Martin Harris informou-me que ele deveria ter um testemunho maior e disse que tinha conversado com Joseph sobre isso. Joseph informou que ele não podia ou não ousava mostrar-lhe as placas, mas que ele, Joseph, iria para a floresta onde o livro de placas estava.
e que depois que ele voltasse, Harris deveria seguir o seu rastro na neve e encontrar o livro e examiná-lo por si mesmo. Harris informou-me que, depois que ele seguiu as instruções de Smith, não conseguiu encontrar as placas e ainda estava insatisfeito. No dia seguinte, depois que isso aconteceu, eu fui para a casa onde Joseph Smith Jr. vivia e onde ele e Harris estavam envolvidos em sua tradução do livro. Cada um deles tinha um pedaço de papel escrito que eles estavam comparando, e algumas das palavras eram: "Meu servo busca um maior testemunho, mas não há maior testemunho que possa ser dado a ele." Havia também algo dito sobre 3 que deveriam ver a coisa, significando o que eu supunha o livro de placas, e que, se os 3 não estiverem exatamente de acordo com as ordens, isso seria tirado deles. Perguntei de quem eram essas palavras e foi informado por Joseph ou Emma, eu acredito que foi Joseph, que eram as palavras de Jesus Cristo. Disse-lhes então que eu considerava tudo aquilo uma ilusão e aconselhei-os a abandoná-la. A maneira em que ele fingia ler e interpretar era a mesma de quando ele adivinhava para os escavadores de dinheiro, com uma pedra em seu chapéu e seu chapéu sob o rosto, enquanto o livro de placas estava, ao mesmo tempo, escondido na floresta. Depois disso, Martin Harris foi embora e Oliver Cowdery veio e escreveu para Smith, enquanto ele interpretava como descrito acima. Esse é o mesmo Oliver Cowdery, cujo nome pode ser encontrado no Livro de Mormon. Cowdery continuou como escriba de Smith até que o Livro de Mormon foi concluído, como eu imaginei e compreendi. Joseph Smith Jr. residiu perto de mim durante algum tempo após isso, e eu tive uma boa oportunidade de me familiarizar com ele e me familiarizar um pouco com os seus associados. E eu conscientemente creio, a partir dos fatos que detalhei e de muitas outras circunstâncias que não considero necessárias serem relatadas, que todo o Livro de Mormon, assim chamado, é uma tola invenção de falsidade e de perversidade, feito para especulação e com o desígnio de enganar os crédulos e incautos. E seus inventores podem viver em cima dos despojos dos que engolirem a enganação. Isaac Hale, firmado e subscrito diante de mim em 20 de março de 1834, diante de Charles Dimon, juiz de paz. Fecha aspas. Então aqui a gente teve a declaração do sogro de Joseph Smith, Isaac Hale. Eu encontrei essa declaração ali no blog Investigações Sud. Fazendo a minha análise, a análise do Ozzy aqui dessa declaração, é a primeira vez que eu tô lendo essa declaração, pessoal. Eu li ao vivo aqui para vocês, não tinha lido antes, eu só tinha copiado, colado e guardado. Olha, eu quero abordar esse assunto aqui com os meus membronitas. A parte que me chamou mais a atenção aqui foi a questão de Joseph fugir com Emma. Então, cara, assim, olha que interessante, né? Joseph, a gente ainda vai ver, né? Então a gente ainda não viu alguns comportamentos de Joseph, a gente já avaliou, sim, as características da personalidade dele, algumas coisas ruins que ele fazia, mas tem uma parte ali da poligamia, que a gente vai ver o envolvimento dele com o sexo feminino, como que era. Mas isso aqui já é uma prévia lá de 1825, quando ele estava dormindo na casa do Isaac Hale ali, para poder trabalhar nas redondezas, acabou gostando da Emma, tá, até vamos considerar uma coisa natural, né? Você, né, conhece a menina, tá num convívio ali próximo, alguns sentimentos vão acontecer, sim. Mas essa questão dele chegar quando o Isaac estava fora de casa, convencer a Emma a fugir com ele, talvez à vista de alguns membros fiéis da igreja, vai pensar, não, ele deveria ter feito isso mesmo, é o amor, né? E ele tinha que seguir o coração. Ainda mais que os dois eram adultos, né?
Até aí eu consigo concordar em partes, mas a questão de Isaac Hale não estar em casa, eles planejarem se encontrar e fugir, complica essa história, porque Joseph simplesmente poderia ter chegado e falar assim: eu amo Emma, Emma me ama, a gente quer ser feliz junto, então, meu amigo, eu queria que a gente estivesse de acordo com isso, mas se a gente não está, infelizmente, isso vai acontecer, né? Ela é uma adulta, ela tá tomando as decisões dela e é isso que nós dois queremos, então, infelizmente, né, fico triste por saber que o senhor não concorda, mas a gente vai se casar. Eu acho que dessa forma seria um pouco mais digna, né? E mais 2 fatos importantes sobre esse evento é que, primeiro, Emma teve, vamos dizer assim, cara de pau, talvez, de pedir as coisas dela. Cara, fugiu de casa quando o pai não tava, né? Vai lá e manda uma mensagem: ó, eu queria buscar minhas coisas, tem como? Tá. E a segunda coisa é que, cara, o Isaac falou: tá tudo bem, vem aqui e pega tuas coisas, tranquilo, entendeu? Pô, entendeu? O cara amava a filha dele, entendeu? E uma prova disso é que ele viu, pô, esse cara com esse chapeuzinho vem aqui, passa um migué pra eles, né? Imagina esse cara casado com a minha filha, mas nem a pau. Voltando, até para membro da igreja fiel é fácil de entender, perceba. Joseph não era um profeta na época, ele estava ajudando na escavação com um chapéuzinho, com uma pedra dentro do chapéu, falando: ó, o tesouro tá por aqui. Ah, não, o tesouro tá por aqui, eu tô vendo, tem uma maldição, entendeu? Opa, não encontramos nada. Ah, é por causa da maldição, ficou muito forte, agora eu não consigo ver. Cara, você olha e faz, cara, não acredito que esses caras estão caindo na história desse Joseph aí. Aí quando ele vê, pô, sério, cara, Joseph quer casar com a minha filha. Ah, mas não, cara, não vai rolar isso aí, não. Eu crio minha filha por 20 anos, minha bonequinha, pra você chegar aqui, esse cara malaco, mentirosão. Não foi pra isso que eu criei minha filha. Eu quero o melhor pra ela. Não, 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 de jeito nenhum. Mas, né, como ele viu que era o que ela queria, fugiu até pra isso, pô, né, tá bom, não tem problema, né, pega aqui tuas coisas, né, fazer o quê? Você quer ficar com esse Joseph aí, né? Tá bom. É como eu estou vendo essa situação conforme a minha leitura aqui. Porque sobre a questão de Joseph, né, ser um profeta ou não, do livro ser verdadeiro ou não, a gente não leu nada de novo. Tudo o que a gente leu aqui é o que já outras pessoas afirmavam sobre o livro de Mórmon. Então, né, aqui a gente tem o quê? Isso reafirmado, mas agora de uma forma judicial, né, um juramento. Bom, tô lendo os comentários aqui no blog da Investigações Sud e achei um comentário interessante, até vou ler ele para vocês. Uma senhorinha, ela escreveu assim: olá, investigadora, meu nome é Márcia, eu sou membro da igreja. Sou seguidora do seu blog. O que mais me chamou a atenção foi o fato de você colocar que antes de alguém ler as postagens, pudesse conhecer o site oficial da igreja. Achei muito legal da sua parte. Não sei quais os motivos que te levaram a se afastar da igreja. Não acredito que tenha sido essas histórias que você posta, mas saiba que, independente disso, quero ser uma amiga virtual e sempre virei te visitar e deixar um comentário em seus posts. Cada um tem a sua opinião, independente de crença, mas o que importa é que podemos ser civilizados neste mundo virtual. Por favor, não me considere uma intrusa, mas entrei neste meio para fazer amigos e trocar ideias e experiências. Espero que aceite. Beijos! Pessoal, olha que comentário. Quando eu falo que eu quero trocar ideia com alguém, é sobre isso que eu tô falando. A mulher, ela tá ali, ela tá vendo as informações, ela não concorda. Mas, cara, olha isso, cara. Cadê a agressividade? Cadê a ignorância nisso? Não tem nenhuma. Ela fala, ó, não concordo, né? Você tem a sua opinião, mas quero ser muito sua amiga e quero trocar ideias e experiências com você. Poxa, cara, perfeito. A investigadora respondeu: certamente você não é intrusa. Digo que esse blog não é para mormons que não querem ler. Mesmo se não aceitarem, pelo menos conhecem outra parte da história. Meu intuito não é convencer ninguém, apenas mostrar que existem outras histórias não contadas. Sinta-se à vontade para comentar. Abraços.
Faço das palavras da investigadora minhas palavras também. Talvez eu diria assim, é sim do meu intuito convencer as pessoas das coisas que eu tô falando aqui. Da mesma forma como o missionário ou como qualquer pessoa na igreja está ensinando, né, aquelas doutrinas, ela quer convencer a pessoa daquilo, da mesma forma que qualquer um que está ensinando gostaria que a pessoa ficasse convencida com o seu ensinamento. Na verdade, acho que é, né? Mas esse não é o meu foco principal. Talvez na igreja esse seria, né, tipo, na minha missão, esse seria o meu foco principal, que a pessoa ficasse convencida do que eu estou ensinando e se batizasse na igreja. Mas aqui, na verdade, eu fico bem satisfeito também com o comportamento de pessoas como dessa Márcia, né, que chega ali e fala, estou entendendo tudo, né, ainda não me convenceu, né, não concordo com isso, mas tá tudo bem, gosto de trocar essas ideias e experiências, cara, tá ótimo, tá ótimo. A pessoa tá mostrando boa vontade, tá mostrando que ela está lendo com respeito, com interesse, mas talvez o contexto ela tem, então essa Márcia, ela tem a vida dela, ela tem um contexto, que são informações que abrangem a toda a vida dela, e entre os conceitos, né, as informações que ela recebeu, tanto aqui no blog quanto na vida dela como um todo, ela soma e ela chega na conclusão dela de que ela ainda quer permanecer na igreja e acreditar na igreja. Ótimo, não tem problema. O meu foco principal é que essas informações que a igreja omite, que elas cheguem às pessoas, porque assim, do mesmo forma que eu me senti quando eu saí da igreja, me senti enganado, porque como eu falei, né, passei muitos anos na igreja e nunca tinha ouvido essas histórias, pensei, poxa, cara, se eles tivessem sido honestos e abertos comigo sobre todas as informações, eu poderia ter tomado as minhas decisões mais assertivamente do que estando sendo enganado. E outra coisa que eu estava pensando também, muitos vídeos meus eu falo, passei 30 anos da minha vida na igreja, 30 anos de membro da igreja. Tá? Eu não quero que isso soe como, né, eu sou melhor do que qualquer pessoa, tá? Nunca foi a minha intenção isso. É só realmente para mostrar que eu tenho um contexto bem grande, né, que são 30 anos de membro da igreja, e que mesmo com toda essa informação, que eu sempre levei muito a sério dentro da igreja, essas informações aqui me foram convincentes para eu chegar numa conclusão de que, cara, aqueles 30 anos eu estava errado, fui enganado. É somente essa a ideia. Por exemplo, né, tem o próximo comentário aqui no blog, Investigações Sud, ele fala assim, há menos de um ano atrás eu me cadastrei nesse blog. De início, minha intenção era só especulativa. E na verdade eu nem gostava muito dessas postagens, porque como membro da igreja há mais de 10 anos, eu me sentia ofendido. Não sei o que acontecia, mas eu não aceitava as colocações diferentes da história oficial da igreja. Mas, no entanto, ficavam minhas interrogações. Hoje tenho visto que, de fato, essa história oficial é mais que uma farsa, é uma fraude. Cara, exatamente como eu me senti. Então, quando eu comecei a absorver essas informações, pensei, cara, quanta maldade desse pessoal, né, ficar perseguindo a igreja, mas isso já foi predito, né, que esses perseguidores iriam tentar interromper a obra do Senhor. E quando eu vou estudando mais, eu vou vendo que faz sentido. Então a única coisa que eu tive que me desvencilhar na época que eu comecei a estudar essas informações foi daquela ideia colocada na minha mente pela igreja de que eu absorver essas informações é eu deixar Satanás agir na minha vida. Então essas informações não estão vindo de Deus, elas foram preparadas por Satanás. Então é assim, ou eu escolho ficar longe delas, ou eu escolho deixar Satanás agir na minha vida. É mais ou menos como o carinha que tá fazendo coisa errada e fala pra mulher, não mexa no meu celular. Não tem nada, você confia em mim? Confia em mim. Se você mexer no meu celular, relacionamento tá acabado. Não tem nada lá, tá tudo certo. É mais ou menos essa história aí. Acontece uma afirmação, uma pressão de confiança, se você confia em mim, você não vai mexer. E uma ameaça, né? Se você mexer, o relacionamento vai acabar. E quando você consegue se desvencilhar dessa ameaça, dessa manipulação,
e você mexe, você vê que não estava tudo certo, que estava errado. E realmente, acabou o relacionamento. Na versão dele, o relacionamento acabou porque você não confiou nele, tentando te colocar ainda como culpado. Então, assim, cara, perfeitamente eu consigo encaixar essa alegoria na história da minha saída da igreja. Então, sim, leva um tempo pra gente conseguir pensar, não, eu não sou o culpado disso aqui, a igreja é a culpada. E você acaba se livrando de uma coisa que não te fazia bem, que não valia a pena. Vamos ver o que a investigadora respondeu para esse rapaz. Ela falou, olha, eu sei exatamente o tipo de sentimento que você teve. Eu tive o mesmo, me senti ofendida e mesmo agredida nas primeiras vezes que eu li as coisas que contrariavam tudo que eu havia aprendido. Mas minha curiosidade me fez continuar e eu acabei me libertando daquela prisão mental. Sei que as informações aqui são muito contraditórias em relação ao que aprendemos e há um choque muito grande, mas é o preço que pagamos por sabermos e aceitarmos a verdade, sem máscaras ou manipulações. Bom, nosso episódio de hoje é curtinho mesmo. Só que eu não queria deixar de abordar essa declaração aqui do sogro de Joseph. Achei ela interessante. A gente passou mais tempo aqui filosofando do que passando informação propriamente dito. Se ainda não me fiz muito claro, referente à minha intenção aqui, eu quero trazer um estudo das coisas que a igreja não comenta no domingo ou não deixa disponível para os membros tomarem conhecimento, e que seria importante que os membros tomassem conhecimento. Então, realmente, o meu conteúdo aqui é produzido para os membros que não sabem sobre essas informações. Eu quero abordar informações conflitantes, né? Tanto a apologia quanto a crítica. Obviamente, algumas informações não vai ter a declaração da igreja sobre aquilo. Por exemplo, né, eu estava procurando o que a igreja tem a dizer sobre a relação de Joseph Smith com o ocultismo. A igreja não tem, ou pelo menos eu não achei muita declaração da igreja sobre isso, né? Mas as informações que eu consigo buscar, vocês conseguem buscar também, tá, pessoal? Não precisa de muita coisa, é internet, computador ou celular. Você vai lá, faz a busca no Google, você encontra essas mesmas informações que eu tô aqui disponibilizando para ficar um pouco mais fácil, né? E também vai ter um pouco sim do meu viés, tá? Eu não vou aqui fazer um estudo, não vou dizer, esse meu estudo aqui é totalmente livre de opinião. No começo, as minhas abordagens eram, né, só mostro uma informação aqui, uma informação ali, não coloco muito minha opinião, só para que os membros possam se habituar de que tem informações que eles não, né, tomaram conhecimento. Mas agora que os membros já se habituaram com essas informações, opa, tem muita coisa aqui que eu tô vendo que eu não sabia não, vou continuar vendo. Então agora tô colocando um pouco mais a minha opinião. Mas mesmo assim, se aparecer alguma coisa da igreja falando, isso aqui é assim, e a crítica foi longe demais, eu vou falar, não, cara, acho que a crítica errou aqui, né? Puxou uma informação infundada, né? Alguma coisa que não tá certo. Pessoal, espero que esse episódio tenha sido de proveito aí para vocês. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!